Boa noite, estudantes, sejam muito bem-vindas, né, a mais uma aula aí de Engenharia, Legislação e Mercado. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o tema 4, que a gente fala sobre desenvolvimento profissional e o desenvolvimento de algumas habilidades aí para o engenheiro, né, para o engenheiro ser bem-sucedido, né. Então, basicamente, né, o nosso objetivo então, né, é falar então de desenvolvimento profissional, desenvolvimento de algumas habilidades básicas para o engenheiro e alguns objetivos específicos da unidade são de reconhecer a importância de uma rede de contato profissional, identificando as oportunidades de estabelecimento e expansão dessa rede, reconhecer as principais habilidades requeridas do estudante e do profissional de engenharia, né? Então, vocês como estudantes, o que vocês precisam, né, de habilidades que vocês vão utilizar como engenheiros depois, né, como profissionais de engenharia? Vocês têm que começar a desenvolver essas habilidades agora. A gente vai falar um pouquinho dessas habilidades, tá? E um pouquinho aí do desenvolvimento profissional. Então, quando a gente fala de desenvolvimento profissional, basicamente nós estamos falando de plano de carreira. Você já pensou, né? Já chegou a planejar? Muitas vezes a gente, como estudante, a gente entra num curso, mas não sabe direito o que quer fazer. Né? Com o que vai trabalhar. Então, nas nossas aulas passadas, nós trabalhamos um pouco desse tema, né? Desses temas, do que você pode estar fazendo ou não, das atribuições, né? E de maneira geral, você tem que pensar no seu plano de carreira. O que você quer trabalhar, né? Como que você quer fazer? Como é que se desenvolve um plano de carreira, né? Então a gente tem aqui, ó, a questão do plano de carreira, né? Daí, quando a gente fala de plano de carreira, o que vai nos ajudar a fazer um bom plano de carreira são todas as atividades que a gente vai fazer, né? Ou seja, vocês como estudantes, vai chegar uma hora que vocês vão ter que fazer estágio, né? Que tipo de estágio você vai fazer? O estágio ele abre a cabeça para muitas coisas, para novas ideias, novos projetos. Você descobre, né, e você vê como que é o campo de trabalho, né? Para isso que serve o estágio, seja ou em um escritório ou seja em campo aberto, né? No caso de um projeto específico, de uma obra específica, tá? Daí você tem depois, né? Ah, eu formei, eu não me sinto ainda preparado para ir para o mercado de trabalho. Ou eu me sinto preparado para ir para o mercado de trabalho, só que eu quero, por exemplo, me especializar. Eu quero conhecer mais sobre determinado tema. Então eu posso ter a opção de fazer uma pós-graduação, né? Como é que funciona a pós-graduação? A gente vai comentar um pouquinho a respeito disso, tá? E as redes de contato, né, que são as redes de contato que vocês já estão fazendo. Né? Quando a gente dividiu as equipes, vocês já estão começando a ter contato com outras pessoas que vocês não conheciam. Né? Então é muito importante fazer contato, a gente vai ver o porquê que é, qual é a importância desse contato, dessa rede, né, que nós chamamos de rede profissional, aí, rede de contatos profissionais. Tá? Bom, então, quando a gente fala então de plano de carreira, você tem duas análises para você fazer. Primeiro que nós chamamos de visão pessoal, né? Qual que é a sua visão pessoal? E depois nós temos o que nós chamamos de visão profissional, né? E quando nós falamos de visão pessoal e visão profissional, nós podemos fazer algumas perguntas para ajudar a gente a pensar e definir melhor o que a gente quer como pessoa, o que a gente quer como pessoa. Ah, eu quero viajar ao mundo, por exemplo. Ah, eu quero só me divertir, quero só ir em balada. Não. O que você quer como pessoa pro seu futuro? E depois, né, o que você quer na sua profissão? Então aqui a gente tem aqui algumas perguntas que vocês podem fazer essas perguntas para vocês mesmos, tá? Então, como vocês se imaginam, né, daqui a 6, 7 anos? Onde que você pretende trabalhar como engenheiro? Né? Já pensou aonde você vai estar? Como é que você vai trabalhar? Com o que você vai trabalhar? Você pensa em empreender, ou seja, você pensa em abrir o seu próprio negócio, abrir a sua própria empresa aí, seja ela, por exemplo, né, seja uma fazenda, no caso, uma empresa voltada para a questão de agricultura, uma empresa voltada para a criação, né, de rebanhos, ou então aí o pessoal da área da civil, que montar uma empresa de construção, por exemplo, né, uma empresa que só vai trabalhar com projeto, vai fornecer projetos complementares e outros tipos de projetos. Já pensou em abrir uma empresa? Se você for abrir essa empresa, né? Você vai então abrir sozinho ou você vai fazer uma sociedade? Será que tem problema eu fazer sociedade? O começo é bom, não é? Como é que funciona isso, né? Empresa de que tipo, né? Pensar a área da empresa aí que você vai estar abrindo. Outra área que vocês podem estar indo, né, que vocês têm que se perguntar, né, e começar a pensar nisso, você vai fazer o seu curso, mas quando você formar, você pretende ir para concurso público? Se você pretende ir para concurso público, você já pode se preparar, né? Você já pode começar a preparar o seu caminho voltado para as questões de concurso público e até mesmo, conforme vocês vão fazendo as disciplinas específicas, tá tirando, né, dúvidas de questões
específicas com os professores, questões de concurso mesmo, né? Você pretende ir para a área acadêmica, por exemplo, a área acadêmica é a área de normalmente a área de docente ou a área de pesquisa, né? Eu, por exemplo, trabalho na área acadêmica, eu sou professor, né, no curso de engenharia. Então, você vai para essa área acadêmica, ou você precisa estudar mais para essa área acadêmica, ou você já pode formar e ir para essa área, né? Então, tem algumas coisinhas aí que você precisa fazer para ir para uma área acadêmica, né? Você gostaria de trabalhar em campo ou trabalhar então no escritório, né? Fica aí, tudo isso aqui é o que nós chamamos de perfil, né? É o perfil profissional teu, né? Qual é o seu perfil? Você já parou para pensar nisso? Então é interessante estar pensando nessa visão aí para o seu futuro, tá? Outra questão é, então, você tem que definir essas visões, né? Então você tem a questão da visão profissional, onde você desenvolve uma estratégia, né? Você estabelece metas, da onde você quer chegar, como você quer chegar, né? Desenvolve essa estratégia e vai estabelecendo essas metas. Daí você vai ter que identificar as habilidades que você tem que construir como estudante para você conseguir chegar nessas metas, né? Daí você faz todo um plano de ação, né? Para você implementa esse plano de ação e você começa a avaliar se está dando certo ou não, né? A partir do momento que você fez uma linha de raciocínio, você tem que seguir essa linha de raciocínio do começo ao fim. Isso é o que nós chamamos de processo de planejamento de carreira. Então isso aqui é uma das formas que você pode usar para você pensar. E o que você percebe aqui? Normalmente, para você atingir, né, a visão pessoal do seu futuro, ela está muito envolvida com a visão profissional, né? É lógico, porque é através de um bom emprego que você vai conseguir se estruturar para você poder fazer as atividades que você quiser, né? Vamos ver mais alguns exemplos disso? Então, por exemplo, questões de visão pessoal. Sua visão pessoal é aquilo que você quer para a sua vida, né? Então, eu vou dar um exemplo para mim, a minha visão pessoal daquilo que eu quero para minha vida, tá, pessoal? Tá? Espero que vocês não deem risada aí, mas essa é a minha visão pessoal, tá? Minha visão pessoal, então, ela envolve construir uma família com segurança e estabilidade financeira, podendo dar boas condições de vida para a família no futuro. Ou seja, eu quero ter uma boa casa, um bom carro, poder fazer boas viagens com a família, né? E para mim, né, no meu caso, a família ela vem em primeiro lugar, né? Isso é o meu objetivo, por exemplo, de vida, o meu objetivo de vida pessoal, né? E para mim alcançar esse objetivo, eu preciso o quê? Preciso unir isso com uma boa vida profissional. Então eu tenho que ter uma boa visão profissional daquilo que eu quero ou não, tá? Então é interessante vocês estarem pensando nisso, né? O que vocês querem para a vida pessoal de vocês? Vocês querem o mesmo que eu, por exemplo? Ou vocês querem outras coisas? Vocês não têm interesse, né? Não têm tanto interesse em montar família, vocês querem outras atividades. Né? Aqui um outro exemplo, né? Ó, gostaria de viajar pelo mundo, conhecer novos lugares, praticar esportes e aproveitar os lazeres que a vida oferece, né? Então aqui é um outro exemplo de vida pessoal. Você percebe que ela é completamente diferente, né, da minha visão, por exemplo, que eu tenho, né, para minha vida. Essa daqui já é uma pessoa assim que ela já não se importa tanto com família. Pode ser, viu, pessoal? Isso não está querendo dizer que no futuro, né, um futuro distante, ela não possa querer ter uma família e querer mudar essa visão pessoal. A visão pessoal ela vai mudando conforme, né, o tempo vai passando, conforme as atividades que um profissional, né, que um ser humano que ele exerce. E aqui tem algumas perguntas ainda sobre visão pessoal, né? Que podem te ajudar a pensar nisso daqui. Que tipo de vida você quer levar? Você quer realizar muitas coisas e ter um crescimento pessoal grande? Você quer, por exemplo, se relacionar com outras pessoas, né? Socialmente, você gosta de se realizar socialmente? Você quer, por exemplo, trabalhar para a comunidade, ajudar a comunidade, né? Então é uma outra visão completamente diferente daquelas duas, né? É importante manter uma boa saúde? Né? É importante para você manter uma boa saúde? É importante para você se divertir? Qual deles tem um peso maior, por exemplo? Né? Então isso vai te ajudar, essas perguntas te ajudam a definir melhor essa visão pessoal aí. Já na visão profissional é aquilo que você quer alcançar, né? É uma meta que você estabelece e você usa as habilidades que você desenvolveu no curso de engenharia para você alcançar essa meta, tá? No meu caso, mais uma vez, aqui está o meu exemplo. Então isso daqui foi eu que escrevi aqui, tá? Ó, meu foco na engenharia civil é na área acadêmica. Eu busco desenvolver os conhecimentos técnicos específicos
bem como a oratória diante dos estudantes, né? Eu preciso ter uma boa comunicação com os estudantes para que eles entendam, né, aquele conhecimento que eu estou divulgando. Então, se eu estou dando uma matéria específica, por exemplo, vamos falar que eu estou falando de topografia, né? Estou falando de curva de nível, estou falando de poligonal, por exemplo, o estudo básico, ou estou falando então de altimetria, né, que é um outro campo da topografia, eu preciso fazer com que o meu aluno ele entenda aquelas questões, né? Ele entenda aquilo que eu estou falando de uma maneira que às vezes parece ser difícil, de uma forma fácil, né? Olha lá. Por isso que está aqui, ó, como professor eu busco dividir o conhecimento com os estudantes e ajudá-los a entender os conceitos que são considerados difíceis de forma fácil e clara. Às vezes você pode ter mais do que um objetivo profissional. No meu caso, eu tenho dois, né? Como eu trabalho como professor normalmente na parte da noite, né? E eu preparo as minhas aulas, costuma ser no final de semana, tá? Durante a semana, né, durante os dias, lógico que eu ajusto as minhas aulas, faço algumas modificações, estou sempre estudando e me inteirando sobre os assuntos para mim poder dar uma aula melhor, uma boa aula. Mas eu também busco trabalhar com outro setor, que é o setor de projetos, né? No meu caso, como eu sou engenheiro civil, trabalho com projeto estrutural de prédios, de casas e edifícios e projetos complementares, ou seja, os projetos complementares seriam o projeto hidrossanitário, né? O que é isso, hidrossanitário? Para onde que vai a água da chuva, né? Então eu defino aonde que vai essa tubulação, qual é o diâmetro da tubulação e para onde que eu jogo, né? Para que rede que eu jogo essa água da chuva aí, né? Essas águas pluviais. O esgoto sanitário, né? Então numa casa, por exemplo, eu tenho banheiro, né? Nesse banheiro eu tenho um chuveiro, eu tenho um lavatório, eu posso ter um bidê, eu posso ter outros itens ali que eles vão requerer o quê? Que eu desenvolva as tubulações. Essas tubulações são tanto de água fria ou água quente, quanto de esgoto, né? E eu levo essas tubulações para algum outro lugar, até chegar, né, e ligar na minha rede que está passando na rua. E daí o projeto elétrico é a definição aí das tomadas e dos pontos de iluminação, né? Então eu desenvolvo esses pontos, desenvolvo essas tomadas, calculo a potência total que está sendo exercida naquele prédio, né? Daí com isso eu faço a definição dos meus disjuntores, né? Em função da potência. E daí eu consigo então desenvolver esse projeto elétrico de uma residência, de uma casa, de um prédio. Né? Lembrando aí, como eu sou engenheiro civil, eu estou comentando, né, sobre isso, lembrando que existe um limite que o engenheiro civil ele pode estar assinando desse tipo de projeto. E eu busco desenvolver minha carreira nesse setor, tá? Uma carreira sólida nesse setor aí. Aqui ainda poderia comentar que tem duas formas de você fazer projeto. Normalmente, se você faz projeto para você mesmo, ou seja, você assina como responsável técnico, você tem o que nós chamamos de acervo técnico. Agora, se você faz projeto para uma empresa, daí não necessariamente vai ser assinado no seu nome. Daí você faz projeto, mas você não tem o que se chama de acervo técnico, tá? Apesar de você ter o conhecimento, que daí é o meu caso. Eu trabalho para outras empresas, né? Por exemplo, na própria empresa do David, eu já fiz bastante projeto para ele. E eu utilizo esse sistema aí, tá bom? Uma outra consideração que a gente pode falar, ó, agora aí numa visão já da agronomia, né? Meu foco na área da engenharia agronômica, né, é na área de fitotecnia, né? Então eu quero trabalhar com a prevenção de doenças e pragas que atingem as diversas culturas de plantações. Gostaria também de poder trabalhar com o desenvolvimento de sementes e adubos com o intuito de melhorar a produção, garantindo-se uma maior qualidade do serviço, né? Então aqui, ó, é a visão profissional. Ele quer trabalhar então com a área de fitotecnia, tá? Onde ele vai estar trabalhando com a questão das doenças que atingem as plantações e vai trabalhar aí, por exemplo, com a questão de sementes, vai fazer um estudo como melhorar essas sementes, como melhorar esse adubo, né, para poder estar melhorando toda a produção. Então é interessante, tá isso. Você vê que é um campo muito grande aí para vocês da área da engenharia agronômica, né, que vocês podem estar pensando em trabalhar, tá bom? Bom, aqui a gente ainda tem uma outra visão profissional, tá? Essa visão vocês encontram então no livro do catálogo. Então, minha visão profissional é lidar constantemente com os problemas desafiadores. Eu aprecio a aprendizagem e quero poder aplicar o meu conhecimento para resolver problemas novos e interessantes no mundo real. Prefiro lidar com uma ampla abordagem porque há mais escopo para tentar diversas soluções. Minhas metas de carreira são tornar-me tecnicamente proficiente
dentro da minha área da engenharia e aplicar as minhas habilidades interpessoais e de negócios para ser um solucionador efetivo de problemas, né? Então é uma pessoa que ela quer resolver problemas, ela quer trabalhar com a área, por exemplo, de logística, né? Você vê que ela fala que quer usar as habilidades interpessoais e de negócios, né? Então muitos problemas de logística, é uma pessoa que precisa ter uma comunicação muito forte, né? Saber fazer uma gestão de pessoa muito grande, basicamente ter até um espírito de liderança para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Então é uma outra visão aí de profissão, tá? Então, o que, que eu quero que vocês façam como atividade? Eu quero que vocês desenvolvam o perfil da carreira colocando a visão de vocês, a visão pessoal e a visão profissional. Vocês podem fazer conforme foi descrito, né, acima, né, fazendo um pequeno parágrafo, como foi mostrado nos exemplos anteriores. Daí você pode estar utilizando aquelas perguntinhas, responder aquelas perguntinhas que eu sugeri, para estar melhorando a sua visão pessoal e a sua visão profissional. Lógico, né? Mais uma vez, no catálogo tem mais material e mais informações, né? Lá está mais completo sobre essas questões. Então, depois que fizer a leitura, faça a atividade, tá bom? Atividade bem simples aí. Outras questões que a gente tem que pensar, né, quando a gente está desenvolvendo então a questão do plano de carreira, são algumas habilidades. Dentre essas habilidades, nós temos o que nós chamamos de habilidades de redes de contatos. Né? O que, que é isso? Quanto maior contato que eu fizer, ou seja, conhecer pessoas, trabalhar com pessoas, me tornar amigo dessas pessoas, né, vai ser melhor para mim. Porque, por exemplo, imagina você, estudantes, você trabalha, então estão fazendo um trabalho em equipe. E quando vocês se formarem, por exemplo, aquele colega que trabalhou com você naquela equipe, ele pode conseguir um emprego em alguma empresa e um dia ele pode te indicar. Ou ele pode te fornecer trabalho, né? Então é importante você ter essas redes de contato, né? Você, às vezes, né, pessoal, a gente sabe que existe conflito interno com outras pessoas, a gente não gosta de todo mundo, infelizmente é assim. Existe uma diferença de opinião, às vezes, muito grande entre os profissionais. Entre vocês, estudantes, vocês vão ver que essa diferença de ideias, de opiniões também é grande, né? Tudo é questão que a gente até falou na nossa última aula, de você saber lidar com isso, né? E como um grupo você chegar num consenso. Mas é extremamente importante que você não vire a cara para essas pessoas, tá? E que você aprenda a organizar essa sua rede de contatos. Então aqui, ó. Como estudante, vocês têm muitas oportunidades de praticar redes de contatos, por exemplo, em grupos de trabalho, grupos de estudos e equipes de laboratório. Então você tem que aproveitar isso daí para você aumentar essa rede de contato com o colega ao lado, que no futuro ele pode abrir portas ou fornecer trabalhos. E ele pode também te ajudar no desenvolvimento profissional. Um grande exemplo. Vamos supor que você é um aluno muito esforçado, que você é um estudante muito esforçado, muito inteligente, e você tem uma certa facilidade para as disciplinas as disciplinas específicas que você vai cursar no futuro, né? Você pode muito bem, tá, ajudar aquele colega que está tendo alguma dificuldade. E o colega que está tendo alguma dificuldade pode pedir ajuda para esse outro colega, né? Assim vocês vão fazer uma troca de conhecimento. O que, que você ganha com isso? Você que já sabe, né, o conteúdo. Você vai ficar cada vez melhor, porque quando você exercita a arte de você ensinar outra pessoa, de você passar o conhecimento para outra pessoa, você reforça o conteúdo. E o colega que está tendo dificuldade, por sua vez, né, ele vai aprender aquele conteúdo, vai entender melhor aquele conteúdo, assimilar melhor aquele conteúdo, para poder estar tendo um desenvolvimento profissional grande. Então, o desenvolvimento profissional é das duas partes. As duas partes saem ganhando, né? Então, é uma bobeira isso daí que às vezes as pessoas têm de guardar o conhecimento para elas, né? O conhecimento ele deve ser divulgado. Você só melhora com isso, tá bom? Bom, continuando aí, então. Então aqui, ó, é alguma opinião da Maria Marés, tá? Onde ela fala aí, né, ela é uma engenheira elétrica, tá? Engenheira eletricista, onde ela fala qual que é a opinião dela sobre as habilidades de redes de contato. Então vamos dar uma olhada aí. Eu estou sempre procurando oportunidades de aumentar a minha rede de contatos. Em minha experiência, percebi que o estabelecimento de contatos é a forma mais efetiva de desenvolver relacionamentos que levem a negócios e me ajudem a progredir na carreira.
Olha que interessante que ela falou, né? Ó, então ela fala que a relação dela com os relacionamentos levam elas a negócios. Outra questão importante, né? No futuro, se você for, por exemplo, abrir uma empresa ou algo do tipo, você vai se relacionar com os clientes, né? Ou às vezes você vai vender alguma coisa para esse cliente, um produto, alguma coisa do tipo. Se você tiver um bom relacionamento com esse cliente, né? Se tornar até um amigo desse cliente, ele passa, né, a fazer o quê? A divulgar o seu trabalho para outras pessoas, e isso pode ser utilizado como fonte de adquirir mais trabalho, né? Ou de vender mais produtos, produtos de engenharia, né? Que a gente pode vender esses produtos, tá? Então é interessante você pensar nesses relacionamentos. Então é muito importante isso aqui que ela falou, né? A gente não tinha comentado a respeito disso ainda. Outra questão é, entrar em uma organização estudantil é uma das melhores formas de começar a estabelecer os contatos, né? Que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês já estão se organizando como estudantes para desenvolver os trabalhos. Então, uma das coisas interessantes, pessoal, normalmente é quando você monta um grupo e esse grupo dá certo, né? Esse grupo de estudantes, você quer ir com ele até o final. Não façam isso, né? Dê oportunidade para outros colegas, para outros estudantes, vai montando outros grupos para vocês poderem aumentar essa rede de contatos, né? É muito comum a sala às vezes fica dividida em pequenos grupos e quando os professores chegam e passam uma atividade onde eles, né, escolhem a divisão dos grupos, isso gera uma série de conflitos, tá? Então, desde já, você começa a entender a importância dessas redes de contatos aí para vocês. Só veja que não sou nem eu falando, né? A gente está tendo uma opinião aqui de uma outra engenheira. Organizações estudantis fornecem algumas das melhores oportunidades de desenvolver relacionamentos com os mentores profissionais, que compartilharão suas experiências e lhe ajudarão a desenvolver uma estratégia de gerência bem sucedida para gerenciar a sua carreira, tá? Então, mais uma vez aí, ela fala da importância desse relacionamento, né, em forma de grupo, tá? E em forma com os mentores. No caso, os mentores são os professores, né? Que estão passando uma atividade, que estão passando um certo conteúdo ali para os estudantes, né? Passando o conteúdo de uma forma mais fácil, tá bom? Interessante a gente pensar nisso, tá? Outras questões que a gente tem aqui, outras habilidades de redes de contatos são comunicação oral, né? Capacidade de se comunicar corretamente com os outros de forma que compreendam claramente a informação que você está tentando transmitir. Isso é muito importante vocês desenvolverem, tá? Como professor, eu tenho alguns estudantes que eles têm muita dificuldade de estar falando, principalmente falar em público. E quanto mais rápido você desenvolver isso, é melhor. Então, você se comunicar com o colega do lado já é o começo para você fazer isso, né? Não precisa ter vergonha. Se o colega do lado, ele está aprendendo junto com você. E outra, se ele tiver mais conhecimento, aproveita isso, né? Aproveita para você pegar o conhecimento dele. É aquilo que eu falei, por sua vez, o colega que tem o conhecimento, ele fica cada vez melhor, porque ele vai compartilhar isso e ele vai sempre reforçando, né? Ele não vai esquecer aquele conhecimento. Então é bem interessante, pessoal, vocês estarem fazendo isso daí, né, na sala de aula, tá? Ou num grupo, por exemplo, WhatsApp, né? Ou seja, via qualquer outra ferramenta da internet que vocês podem estar se reunindo, né? Hoje em dia é muito fácil você se reunir, igual a gente reúne, por exemplo, pelo Hangout, por exemplo, né? Uma ferramenta do Google, ou pelo próprio Blackbird, que você consegue estar entrando, né? E estar se comunicando com outras pessoas, através do fórum, né? Assim por diante. Comunicação escrita, né, a capacidade de documentar questões técnicas de forma que os conceitos e os processos identificados sejam claramente compreensíveis ao leitor. Isso aqui é importante, né? Uma grande dificuldade da engenharia, normalmente o pessoal que tem a tendência de fazer engenharia, seja ela de qual tipo, é porque existe uma certa familiaridade, uma certa facilidade com os conhecimentos das exatas, ou seja, matemática, física, química, né? E muitas vezes não é tão treinado a parte da escrita, mas o engenheiro tem que saber escrever, né? Tem que saber fazer laudo, por exemplo, né? Então a gente tem que procurar escrever da melhor forma possível, tá? E conforme vocês vão fazendo as atividades, né, as disciplinas, vocês vão melhorando nisso daí. Então deem uma atenção para essa comunicação escrita de vocês, tá bom? Habilidades de apresentação, a capacidade de transmitir corretamente uma mensagem específica diante de grandes grupos e a capacidade de ligar corretamente com plateia, né? Então isso aqui é uma outra dificuldade, né? Que como estudante vocês vão poder estar
desenvolvendo isso daqui, né? Vocês vão apresentar, vocês vão ficar na frente da sala inteira de vocês. É aquilo que eu comentei. Não tem o porquê ter vergonha, tá, pessoal? Ninguém é o dono da verdade. Se você por acaso errar alguma coisa, você e alguém te corrigir, alguma coisa do tipo, você vai estar crescendo com isso, você vai estar aprendendo, né? Então vejam as críticas de maneira positiva e não de maneira negativa, né? Você vai desenvolver isso e vai melhorar isso ao longo do tempo, tá? Uma outra questão é a questão então das negociações, tá? Ou seja, capacidade de compreender completamente as questões associadas a um tópico específico, reconhecendo as implicações de certas decisões e procurando resultados que sejam vantajosos a todos, né? Então você saber negociar, né, as questões para você, por exemplo, fazer uma venda de algo, de algum produto de engenharia que você está trabalhando, né, é muito interessante. Você tem que saber negociar com as pessoas, da mesma forma que essa negociação ela tem que ser para os dois lados. Você não pode sempre querer ganhar em uma negociação, né? Então você tem que pensar bem a forma como você age aí para você ter o melhor resultado. Trabalho em equipe, né, que é a capacidade de trabalhar com os outros e de completar tarefas em grupos, buscando a opinião de todos os membros e respeitando a diversidade de todos os membros da equipe. As opiniões, elas são diferentes, pessoal, então você tem que chegar num consenso, é extremamente importante se desenvolver essa habilidade. E nada melhor do que se desenvolver essa habilidade com redes de contatos, ou seja, com grupos, né, grupos de laboratório, né, vai fazer experimento, você vai ter um grupo específico, é bem interessante trabalhar dessa maneira. E boas maneiras, né, isso vale aí para qualquer atividade profissional que você for exercer, onde você demonstra respeito pelos outros colegas e respeito pelas atividades que estão sendo exercidas pelo outro colega, né? Então tem que respeitar as profissões, tem que respeitar o que as pessoas estão fazendo, tá? Eu posso dar um exemplo aí, fazer uma analogia. Não é porque o cara ele está recolhendo lixo, né, que ele merece ser desprezado. Pelo contrário, ele é um profissional, ele está fazendo o trabalho dele muito bem feito e ele tem um valor, tá, pessoal? Nem todo mundo tem a oportunidade de estar estudando igual vocês estão para, por exemplo, se formar num curso de engenharia, tá? Então tem que saber respeitar todas as profissões aí. Outra questão, tá? Que vocês vão poder utilizar para aperfeiçoar essa carreira, né? Além de fazer esse planejamento da carreira de vocês, além de levar em consideração esse aumento das redes de contato, vocês também vão poder fazer os estágios. Para que serve o estágio, né? O estágio ele serve para você ter um desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades adicionais. É no estágio que você aprende a prática, né? Que você aprende como trabalhar. Você vai precisar, então, no estágio, você vai ter uma fonte de motivação própria. Às vezes você está na aula e você vê um tema específico, totalmente teórico, por slides, né, e o professor falando, e aquele conhecimento ele não entra na sua cabeça. Quando você vai para a prática, você se motiva, porque daí você consegue associar aquilo que o professor, né, está falando naquilo que você está vendo em campo. Então é muito legal fazer essa interação aí, tá? Entre o que você aprende de conteúdo e o que você está, e como você pega esse conteúdo e aplica isso daí na prática. Uma melhor perspectiva do que o engenheiro faz, né, é o primeiro contato do que realmente um engenheiro vai fazer, né, de como ele vai fazer, de como ele vai trabalhar, de como ele vai se organizar. O engenheiro precisa ter organização para fazer as tarefas. Né? Oportunidades de emprego, às vezes você vai tão bem nesse teu estágio que depois você já é contratado. Né? Então você já sai, por exemplo, da faculdade com um emprego. E é uma boa fonte de renda, né? Sem contar aí que você vai ganhar um dinheirinho. Mas não é num primeiro momento o estágio não tem que ser em função do quanto que você vai ganhar, e sim daquilo que você vai aprender. Você fica no estágio até você poder sugar tudo que você pode, né, em termos de conhecimento, em termos de prática, do que aquele profissional pode te passar. Se você chegar num ponto que você acha que você não está mais tendo desenvolvimento, que você já aprendeu bastante sobre aquela área e não consegue aprender mais, eu até recomendo que você procure um novo estágio e troque aí de tema para você ir para uma outra área, né? Assim você vai poder ter uma ideia melhor, né? Às vezes até tomar uma decisão melhor, né? De qual o caminho que você quer seguir, tá? Sobre o estágio, né? Daí para você arrumar um estágio, é muito relacionado de como que está o campo, né? Da onde que tem as oportunidades. Nem sempre a gente consegue arrumar as oportunidades naquilo que a gente quer, né? Ou seja, naquela área específica. Isso não quer dizer que a outra área seja ruim. Às vezes você der uma oportunidade, você vai gostar daquela área e vai se desenvolver muito bem, né? Em determinada área. Outra questão que nós temos, né, são as questões das especializações aí, né?
Então nós temos dois tipos de especializações, uma que nós chamamos de lato sensu, né, que ela é um sentido mais amplo. Então eu tenho um determinado conteúdo que eu quero e eu quero só me dar complementar esse conteúdo. Então eu faço, por exemplo, uma especialização, uma pós-graduação em lato sensu. Normalmente ela é mais voltada para questões jurídicas e questões administrativas, como o próprio MBA, tá? E daí eu posso fazer um curso desse tipo. Então, por exemplo, eu posso fazer um curso de planejamento, por exemplo, gerenciamento. Então são questões, né, são cursos mais voltados aí para o lato sensu. Da mesma forma, nós temos o que nós chamamos de stricto sensu. Stricto sensu normalmente é para quem quer uma área mais acadêmica, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado. Quando a gente fala dessa área, tá, pessoal? Não quer dizer que, por exemplo, que ele vai ter que ir para a área acadêmica, mas que sim que ele vai se especializar mais em uma determinada função, né? Então, por exemplo, você quer fazer, por exemplo, trabalhar com área de pastagem, por exemplo. Então você faz uma especialização em algo do tipo, né? Você quer trabalhar, por exemplo, com fundações. Então você faz uma especialização em fundações, com estruturas, né? Então vai depender muito daquilo que você quer fazer, e aí você vai ter essa uma pós-graduação também, que nós chamamos de mestrado e doutorado. É bem mais aprofundado, né? O mestrado ele é em torno aí de 2 anos, pode ser de 2 a 5 anos. Como, por exemplo, eu fiz em 3 anos o meu mestrado, eu fiz pela Universidade de São Paulo, né? A Escola de Engenharia de São Carlos, voltado, no caso, aí para a área de engenharia de estruturas. Eu fiz em 3 anos porque eu trabalhei nesse período, né? No meu caso, eu precisava trabalhar, então eu fui dar aula, né? Fui dar aula nas faculdades para mim poder estar ganhando um dinheirinho ali, para mim poder terminar o meu mestrado. Ainda não fiz doutorado, preciso fazer o doutorado. Doutorado é em torno de 4 a 5 anos, tá? E você ganha um diploma, né, em uma área específica, tá? Eu vou pegar o meu diploma aqui para mostrar para vocês, está num quadro, não reparem que está um pouquinho sujo, tá? Então, no meu caso aqui, ó, eu ganhei esse diploma aqui. Não sei se está dando para ver aí na imagem, né? Mas eu vou fazer a leitura para vocês. No meu caso, né, o meu diploma aqui pela Universidade de São Paulo, do mestrado, eu sou mestre em ciências, né? Foi obtido aí 19 de outubro de 2015 no programa de engenharia civil, na área de estruturas, tá? Então, no meu caso, é a minha área específica aí que eu trabalho, né? Então, ele é focado mais em pesquisa e mais em parte acadêmica. Mais uma vez, não quer dizer que você tenha que fazer isso, tá, pessoal? Muita gente faz, às vezes não faz doutorado, mas faz um mestrado para virar especialista mesmo em determinado assunto. No outro é mais uma complementação, né? Dura em torno de um ano e meio, né? A outra pós-graduação do lato sensu. Essa daqui tem um tempo maior, tá? E a quantidade de conteúdo que você aprende também é maior, tá? E quais são as habilidades, né? Quando a gente fala aí de habilidades, quais são as habilidades que a gente precisa para uma carreira de sucesso? Existem muitas habilidades, né? Tem algumas que são mais importantes do que as outras, né? Então vamos comentar a respeito de algumas dessas habilidades, e essas habilidades vocês vão ser treinados e vão adquirir essas habilidades ao longo do curso de engenharia. Então você precisa ter habilidades experimentais bem desenvolvidas. Então toda vez que você for para um laboratório, para um campo, presta bastante atenção, né? Assimila bastante aquele conteúdo específico, né? De como que você faz um ensaio, por exemplo, qual a importância daquele ensaio, né? E se eu precisar um dia, né, fazer esse ensaio novamente para um cliente, como que eu faço, aonde que tem, aonde que eu posso fazer esse ensaio, né? Quais vão ser os requerimentos técnicos desse ensaio, porque isso, eu tenho que divulgar isso para o cliente, eu uso essa informação para me desenvolver os meus projetos. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, né, que eu sou um engenheiro agronômico e eu preciso estar fazendo uma análise do solo. Então eu tenho que pegar uma amostra desse solo e levar para o laboratório. Quais são as análises, quais são os ensaios de laboratório que eu preciso fazer para esse solo, para me usar, por exemplo, uma área de pastagem? O que eu preciso de informação desse solo? Então é uma análise que eu vou fazer dessa composição, de como que está esse material. Um outro exemplo que eu posso dar,
Daí eu vou dar um exemplo agora para o caso da civil. Eu estou construindo, por exemplo, um edifício, estou construindo alguma construção e essa construção ela é em concreto armado. Normalmente eu tiro o que nós chamamos de corpo de prova do concreto armado, né? Normalmente ele é cilíndrico, tem em torno de 15 centímetros de altura, e eu faço um ensaio de compressão para determinar qual é a resistência, né, desse material, o quanto que ele resiste. E você como engenheiro, como nós já comentamos, né, nos dois casos, nós temos a questão da ART, né, é interessante você fazer esses ensaios para você poder comprovar, né, depois, caso seja necessário, né, a eficiência do seu projeto, comprovar que está certo, comprovar que foi bem executado, que está dentro das normas, tá? Das normas técnicas aí da ABNT. Outras habilidades, né? Técnicas de resolução de problemas, ciência de identificar e resolver os problemas. A gente ainda vai falar mais dessa parte, dessas técnicas de resolução de problemas. Vocês já aprenderam algumas, né? Para que vocês, que eu até comentei com vocês na aula presencial, para vocês já estarem começando a usar, né, no próprio projeto integrado. Então, como é que você faz a resolução de problemas? Primeira coisa, você tem que definir qual é o seu problema, definir até que ponto você quer chegar nesse problema, né? Depois entender completamente e abrir os assuntos que estão dentro desse problema para você depois poder chegar numa solução, né? Falando aí de forma bem resumida. Nós temos a questão aí dos projetos, nós também vamos falar um pouquinho disso em outras aulas, tá? Então, quando a gente fala de projeto, a gente está falando muito, né, de uma competência que nós desenvolvemos no curso, que é a competência de visão sistêmica, né? Então, aqui, até dou um exemplo, né? Vocês estão desenvolvendo no momento um projeto de área de pastagem e de loteamento residencial. Então, você tem a visão sistêmica, você entende o que é uma área de pastagem, quais são os problemas causados por ela e o que você precisa fazer para desenvolver ela do começo ao fim? Quando você entender todo esse processo, você tem o que nós chamamos de visão sistêmica sobre esse assunto. Da mesma forma, a questão do loteamento residencial. Quando você entender sobre isso, você vai ter a visão sistêmica, né, sobre o loteamento residencial, por exemplo. Aí. Outra habilidade para uma carreira de sucesso, né? Comunicação e trabalho em equipe é essencial, né? Saber se comunicar, eu já até falei anteriormente, e o trabalho em equipe, gente, nós não trabalhamos sozinhos. Eu trabalho com outros profissionais de engenharia, eu trabalho com outros profissionais que não são da área da engenharia, mas que estão às vezes executando ou fazendo algum serviço e eu preciso saber orientar esses profissionais e ter um bom relacionamento com eles. Eu posso trabalhar numa empresa e eu tenho chefes, né, para quem eu devo, né, mostrar os resultados daquilo que eu estou fazendo, então eu também tenho que ter um bom relacionamento. Então aí a gente tem uma questão de trabalho em equipe que tem que ser bem desenvolvida. E o trabalho em equipe e a comunicação, eles já começam desde o ponto onde vocês fazem os grupos de estudo, né? Vocês já começam a desenvolver essas habilidades aqui, ó. São habilidades extremamente importantes. Tá? Outra questão é a gestão de tempo. Como é que você controla o seu tempo para você fazer suas atividades? Será que você faz isso bem feito? Ou você começa a fazer uma atividade, dá 5 minutos, olha que música legal, vou escutar essa música agora no computador. Estou fazendo a pesquisa ali, mas toda hora eu paro, por exemplo, para pegar o celular e olhar um Instagram, por exemplo, né? Ou ver uma mensagem em algum grupo, né? Então tem algumas coisas que atrapalham aí e você tem que estar bem focado naquilo que você quer, né? Um outro exemplo, vamos supor que você vai estudar para concurso público. Você não pode muito ficar dando a sua atenção para outros pontos. Se você decidiu estudar para um concurso público, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo por 1, 2, 3 horas, sem se preocupar com outros problemas, tá? Então é interessante você estar desenvolvendo essas habilidades aí. Bom, outras habilidades, então, comunicação eficaz, né? O conhecimento passa a ter valor quando ele é compartilhado. Então, por isso que eu falei, tem que compartilhar o conhecimento, tem que ajudar o colega do lado, né, o estudante do lado, a entender se ele tem dúvida. Da mesma forma, quando você precisar, essa troca ela tem que ser mútua, né? Para o engenheiro, é importante saber ouvir, falar, ler e escrever, né? Então, ó, uma das coisas importantes para o engenheiro é saber ouvir. As opiniões elas vão ser diferentes. Você tem que saber escutar. E você tem que saber ter a compreensão que se às vezes a ideia do seu colega é melhor do que a sua. Isso é comum, né? Às vezes a sua é melhor do que a dele, né? E você não pode achar ruim, virar a cara, nem nada do tipo. Não, você tem que acordar. Não, gostei dessa ideia. Essa ideia ela vai ser bem legal, vamos fazer desse jeito, né? Daí você pode complementar a ideia dele tendo outras ideias por cima, né? Saber falar, você tem que saber ler, tem que saber escrever, tá?
Então não simplesmente apenas, né, aí que quando a gente fala de ler, escrever, né, e falar, nós também temos aí a questão aí de outras línguas, né? Hoje em dia você saber o inglês ou saber o espanhol ajuda muito aí também. Tem muitos livros, né, material didático que é muito bom, só que estão em outras línguas, que não tem traduzido para o Brasil, né? Questão aí, então dos grupos multidisciplinares, né? Dificilmente os engenheiros vão trabalhar sozinhos, portanto eles devem fazer a sua parte no trabalho e saber trabalhar com as pessoas de diversas áreas. Eu até comentei anteriormente, né? Tem que saber trabalhar com outros profissionais e às vezes você tem que saber, né? Por isso que é tão importante você saber falar, porque às vezes você tem um conhecimento tão técnico que você precisa falar com um cliente que não entende nada do assunto. Então você vai ter que dar um jeito de falar isso de uma forma que ele entenda, tá? A questão da resolução de problemas, né? Então, olha lá, o processo ele pode ser executado usando-se uma abordagem sistêmica, que inicia com a definição clara da tarefa para a divisão das atividades, né? Então, isso daqui a gente vai até ver um pouco mais sobre isso, quais são as técnicas, né, que a gente tem para desenvolver problemas. Existem algumas técnicas que a gente pode utilizar aí. Tá? Mas isso aqui é extremamente importante para um engenheiro poder estar resolvendo esses problemas, né? Interpretar dados. Ao realizar experimentos, o engenheiro deve investir mais tempo na análise e interpretação de dados naquele contexto, né? Que eu posso dar mais uma vez o exemplo do estudo do solo, né? Vamos supor que eu fiz uma sondagem daquele solo. O que é a sondagem, né? Eu vou descobrir o que eu tenho de material em termos de solo, em termos de terra, né? Pelas faixas, por uma certa profundidade, né, daquele meu terreno. Né, essa profundidade pode ser até 10 metros de profundidade, 15 metros, 20 metros de profundidade. Eu vou descobrir como é que é esse diagrama, esse perfil desse terreno. Com esse perfil eu consigo fazer projetos, né? Se eu souber analisar esses dados, os projetos vão ser bem mais desenvolvidos, né? Então é interessante estar sabendo interpretar os dados. Não adianta nada, por exemplo, uma das coisas que é muito comum, tá, pessoal? Existem, como eu já comentei com vocês em outras aulas, existem diversos programas de engenharias. Quando a gente pega, é muito comum a gente pegar, o estudante pelo menos, pega um programa de engenharia, ele aprende, né? Só que às vezes o conhecimento que ele aprende em determinada aula é muito superficial. E para você poder melhorar isso, você tem que treinar. Só que às vezes ele não sabe analisar aqueles dados, ele até usa o software, né? Usa a ferramenta, mas não adianta ele usar a ferramenta se não souber analisar o que está dizendo, quais são os resultados que aquela ferramenta, né, que serve para te auxiliar, estão querendo dizer. Então, interpretar os dados aí é extremamente importante, tá? Tudo é um aprendizado, né? Você tem que aprender continuamente, né? Então aqui, ó, a participação em cursos e seminários profissionais é fundamental para que o engenheiro mantenha-se atualizado na sua área de atuação. Então, ao longo do curso, vocês vão ter palestras, né? Vocês vão fazer aí seminários, vocês vão ter contatos com vários professores, né? Cada um de uma área diferente, cada um com um conhecimento específico diferente, que eles podem estar ajudando você a ter uma complementação profissional muito grande, tá? Daí vai muito também do interesse do aluno. O aluno, o estudante, ele tem que ter interesse em continuar, né, sempre aprender, aprimorar o conhecimento dele, tá bom? Não se fechem em simplesmente uma área de estudo, né? Aprimora esse conhecimento aí, que vai ser útil para vocês no futuro. E além de todas essas habilidades que a gente falou, né, todo engenheiro, de maneira geral, ele deve ser capaz de aplicar técnicas, né, ou seja, soluções. Daí sim, aqui a gente está, né, pode estar em áreas específicas, cada área vai exigir uma certa técnica, um certo conhecimento. Né, compreender questões contemporâneas que estão acontecendo aí, o que está acontecendo no mundo, impacta, por exemplo, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo na região, né? Avaliar os impactos, o projeto que você fez tem um impacto? Qual é o impacto para a sociedade? Qual é o impacto ambiental? É interessante que vocês até estão trabalhando isso daqui, né? E muitas vezes a gente não percebe, né? Mas vocês estão trabalhando isso daqui no projeto integrado. Projetar para as necessidades, né? Isso é bem interessante, né? Você vai fazer um projeto de alguma coisa, um caso real, tem a necessidade de você desenvolver um projeto, né? Tem a necessidade de se desenvolver um projeto de uma maneira diferente da que você está desenvolvendo? Qual é essa necessidade? Então isso aqui é um estudo de caso. E daí aplicar os conhecimentos científicos, né, como a matemática, por exemplo, né, que é bem básica para todas as engenharias. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? A gente fica por aqui. Peço desculpas aí pelos cachorros. Felizmente eu não posso controlar isso daí, tá? E é isso aí, pessoal. Até mais.